Bem-vindos de volta ao programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o Dr. Marcelo de Andrade, que está conversando connosco sobre o Centro de Caracterização de Minerais, uma estrutura que está alocada no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Prezado Marcelo, o Centro de Caracterização de Espécies, e continuando a nossa conversa, tem um ano de vida. Neste espaço de tempo, ou seja, pouco mais de um ano, creio eu, o que é que foi feito concretamente? Nós caracterizamos algumas espécies bastante interessantes e eu vou fazer trouxe algumas fotografias aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Então, um dos primeiros aqui que a gente pode mencionar é da colaboração com o Arizona, é a raspita, né? Esse mineral é bastante interessante. Por quê? Porque ele tem tungstênio e chumbo. Né? Uma das coisas que a gente percebeu foi o seguinte: essa raspita, ela foi encontrada no Arizona, só que ela tinha algo muito inusitado. Ela tinha telúrio na sua estrutura. E o telúrio muda as propriedades físicas desse mineral. Então nós investigamos quais eram as transições de fase envolvidas no aquecimento dessa raspita. Por quê? Você pode utilizar esse material em ambientes onde você tem grande variação de temperatura. Entendi. Ou seja, quando a gente coloca telúrio, as transições de fase, elas aumentam da ordem de 200 graus. E isso foi muito interessante, porque foi a primeira vez que a gente descobriu um material assim. Então, esse foi um resultado realmente muito importante. Ele foi publicado numa revista chamada American Mineralogist, que é a mais importante na área de mineralogia, e tem toda a cristalografia, tem toda a explicação das transições de fase. Realmente é muito interessante. Então, esse mineral, ele eventualmente poderá auxiliar em termos de novos materiais que resistam a altas temperaturas ou que sofram variações de temperatura. Se eu estiver errado, me corrija, porque eu, de mineral, não entendo nada. Mas pelo aquilo que tu me explicou, eu acho que é por aí, não é? É exatamente isso. Exatamente isso. Porque esse tipo de estrutura, ela vai passar. Na verdade, quando você aquece, esse mineral, a gente poderia dizer que sofre uma transição de fase, então ele muda a estrutura cristalina dele. O que significa isso? Nós vamos ter um novo mineral, que é o que a gente chama de estowsita. A estrutura desse mineral estowsita, ela pode ser utilizada, por exemplo, na construção de detectores de alta radiação. Então, hoje, atualmente, a estrutura da estowsita é utilizada no CERN, né? Entendi. Na fabricação de detectores de cintilação. Então, realmente é muito promissor esse tipo de trabalho. Legal. Outro mineral que tu descobriu também, ou que vocês conseguiram caracterizar, qual foi? Sim. O primeiro deles aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a fluorlamprofilita, né? Que é um silicato bastante interessante e foi descoberto em Poços de Caldas. Realmente foi muito surpreendente. A gente tem bastante titânio, ou seja, a gente pode entender como é que ocorre o titânio nessa região e entender como é que funciona o sódio, como é que é a formação geológica. Então, as aplicações ainda a gente está investigando um pouco mais, mas é um silicato realmente interessantíssimo. E não estava catalogado em termos nacionais? Absolutamente não. Qual é prevê-se que exista bastante ou não? Ou são depósitos, digamos, poucos depósitos? Então, não são muitos depósitos. Não? Não são muitos depósitos. A gente diria que isso aqui é razoavelmente raro, né? Legal. E é interessante porque quando você vai fazendo colaboração, a gente também tem um mineral aqui também, que é em colaboração com o pessoal da Itália, vou voltar aqui um pouquinho, que é a fluorcálcio-romeíta, muito interessante, onde a gente vai explorar, por exemplo, um outro elemento bem legal, que é o USB, ou seja, o antimônio, né? E ele é bastante interessante porque ele tem uma estrutura semelhante a outros materiais, que a gente chama, em termos de cristalografia, uma estrutura cúbica, né? Mas é a primeira vez que ele foi encontrado também. Então, a gente usou raio-x, Raman, diversas técnicas para poder determinar qual que era a estrutura cristalina desse material. Ele foi encontrado onde?
Esse aqui foi na região dos Alpes, ali na Europa. Legal. E temos um outro? Temos esse aqui também é bastante interessante. Ele se chama fluorcálcio microlita. Ele vem da região de São João del Rei. E esse é rico em tântalo. Então, como a região de São João del Rei ela é bastante interessante do ponto de vista de exploração do tântalo, essa foi uma descoberta realmente muito importante. E qual é, por exemplo, tu pode me adiantar, por exemplo, uma aplicação prática desse tipo de mineral? Sim. Esse tipo de estrutura, o supergrupo do qual a fluorcálcio microlita faz parte, é o supergrupo do pirocloro. Então, uma das aplicações mais fascinantes que se tem é da construção de reservatórios de lixo radioativo. Porque essa estrutura do pirocloro, ela é resistente à incidência de radiação. E um dos grandes problemas, dos desafios que a gente tem hoje, é construir um reservatório que realmente não permita vazamentos para o meio ambiente. Não é? Então, como essa estrutura é realmente resistente, a gente pode construir materiais cerâmicos, por exemplo, sintéticos, que vão aguentar essa radiação por milhares e milhares de anos. Então, é por isso que a gente estuda tanto minerais que têm a estrutura do pirocloro. Muito bem, Marcelo. Tu há pouco me falou, tu fez-me aqui um desafio, mas antes desse desafio, eu gostaria de te questionar o seguinte: o que é que tem sido feito de importante em termos da colaboração com os Estados Unidos, com a Universidade de Arizona? Exatamente. Com a Universidade do Arizona, nós temos feito sistematicamente um trabalho de caracterização de minerais que a gente pode adicionar à base de dados que foi construída lá. E é grande essa base de dados? Essa base é enorme, né? Sim, tem mais de 3.000 espécies minerais cadastradas. Eu, pessoalmente, trabalhei nessa base nos Estados Unidos durante quase 2 anos. Então, nós temos muitas espécies brasileiras que eles não tinham acesso e hoje fazem parte da base de dados. A nossa ideia é contribuir com a base de dados, até por causa do projeto de Marte, que tem recebido vários investimentos, sim, mas, ao mesmo tempo, construir uma base de dados aqui no Brasil, que auxilia as empresas e os pesquisadores na hora de identificar espécies minerais brasileiras. E essa base de dados ela já está construída, né? Ela está sendo enriquecida ao longo do tempo, não é? Sim. Como é que tem sido essa atualização da base de dados? Ela tem dado resultado? Sim, essa base de dados ela é atualizada semanalmente. Então, o projeto se chama RUF, e o grande desafio desse projeto é caracterizar exatamente todas as espécies minerais existentes. Então, o RUF também tem colaboração com a Associação Mineralógica Internacional, que é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, claro, que é o seguinte: toda vez que você tem uma espécie mineral, você não pode fazer a publicação imediatamente. Essa espécie mineral ela é submetida à Associação Mineralógica Internacional, então nós fazemos um processo. Então, de 1 a 2 anos, esse processo é votado e a espécie mineral é aprovada ou não. Entendi. Depois de aprovada, ela serve para publicação. Então, e aí entra na base de dados. Exatamente. Ou seja, essas espécies minerais que nós caracterizamos no Brasil e também em colaboração com os Estados Unidos, elas foram testadas e investigadas também, em todos os detalhes, por especialistas do mundo todo. Legal. Então, realmente é um trabalho que serve de referência no desenvolvimento científico, não só brasileiro, mas mundial. E agora vamos voltar àquilo que tu me falou na primeira parte do programa e que me despertou aqui a atenção, que é uma colaboração com o Reino Unido, com a Inglaterra, não é? Sim, exatamente. Me conta um pouquinho nisso que é para saber aí. Essa colaboração, ela aconteceu há algum tempo, ou seja, nós vamos investigando alguns minerais juntos, mas os resultados que a gente teve, por exemplo, em Cajati, nós descobrimos um niobato. Isso motivou a gente a querer investigar um pouco mais. Então, a colaboração com a Inglaterra contempla a investigação dos minerais pouco explorados na região de Cajati, que é de São Paulo. Então, eu acredito que nós teremos resultados extremamente promissores, porque daquela região nós temos da ordem de 4 a 5 minerais só caracterizados, então o potencial é enorme e o projeto está começando agora.
Em Inglaterra, quais são as instituições que estão colaborando com vocês? Então, nós temos alguns pesquisadores que estão fazendo esse trabalho. Eu poderia citar, por exemplo, o Natural History Museum é uma referência, por exemplo, para análise de composição química, né, dessas espécies minerais. E nós estamos conversando com outras instituições também, né, então, como está bem no começo, né, Claro. a gente ainda está desenvolvendo isso um pouco. Um pesquisador que também faz parte é o Dr. Daniel Atencio, né, do Instituto de Geociências, que está explorando também esse projeto junto com a gente. Legal. Temos falado da parte académica e da parte científica. É claro que neste espaço do programa e neste espaço da nossa conversa, temos também que falar da parte industrial. Qual tem sido a importância do centro no contexto do setor produtivo e que tipo de relacionamentos é que tem surgido desde que o centro foi inaugurado em 2014? O potencial é enorme para a gente, como centro de caracterização, interagir, por exemplo, com a indústria de mineração. Nós podemos, por exemplo, auxiliar na caracterização de areias. Então, nós temos uma empresa que até teve bastante interesse pelo centro de caracterização em Descalvado, e eles gostariam de entender muito mais como é que a gente poderia auxiliar na caracterização dos diversos tipos de areias que são produzidos naquela indústria. Por exemplo, você tem areia que precisa de um grau de pureza extremamente grande, porque você vai utilizá-la na fabricação de vidro. Então, essa é realmente uma contribuição muito importante. Você também, por exemplo, a gente tem a possibilidade de colaborar no desenvolvimento de compostos sintéticos. Então, o pessoal de ciência de materiais, até da própria Universidade de São Paulo, a gente tem conversado com algumas pessoas ligadas à engenharia, até para sintetizar alguns compostos diferentes. No caso, como a gente falou da raspita, né, que tem bastante telúrio, um dos desafios seria fazer uma síntese de um composto que fosse, vamos dizer, composto com uma grande quantidade de telúrio. Entendi. Mais do que o que a gente encontrou na natureza. Então a gente gostaria de testar os limites de quanto telúrio a gente pode ter na estrutura cristalina, por exemplo, da raspita. Isso do ponto de vista sintético. Então a gente vai fazer um estudo sistemático com isso. Então tem algumas instituições interessadas, principalmente na área de engenharia. E da área de mineração também, que é uma coisa que é bastante interessante, principalmente na exploração de terras raras, porque o Brasil ainda está investigando novos depósitos e vendo se eles são viáveis ou não. Então, quando a gente descobre um mineral novo que tem terras raras, ele é muito interessante para quem está trabalhando com a exploração de terras raras. Porque talvez esse mineral possa contribuir muito mais na exploração daquela área. Então, a indústria de mineração é outro ponto interessante. Né? Nós estamos praticamente estourando o nosso tempo desse nosso papo, que foi muito gostoso, mas eu gostaria só de te perguntar e pedir-te uma resposta assim, rápida, que é assim, do caminho que vocês já percorreram até agora, qual é a próxima etapa? Onde é que vocês querem chegar agora? Essa é interessante. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, que é muito legal. Então, o próximo passo. Nós temos existe o projeto da NASA, né, para 2020, para explorar ainda mais a superfície de Marte. Certo. Então, nós esperamos contribuir com muito mais minerais, com uma base de dados muito mais sofisticada, e que a gente possa encontrar alguns desses novos minerais que a gente vem explorando aqui no Brasil, na superfície de Marte. E já há contactos, rapidamente, por exemplo, NASA, por aí fora? Olha, esses contatos existem e eles podem utilizar a base de dados que a gente está ajudando a construir. Meu caro Marcelo Andrade, foi um prazer ter você aqui nesse nosso bate-papo muito gostoso. Muito obrigado pela tua presença. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao Dr. Marcelo de Andrade pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco.
Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é exatamente para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem e até lá.